Seja bem-vindo, sou André Vieira, fisioterapeuta, especialista na área de dor. Hoje, especial falando sobre fibromialgia. Já abordei antes, como eu falei no vídeo anterior. Hoje vamos falar da evolução do diagnóstico da fibromialgia. Você que tem fibromialgia, fique bem atento ao que eu vou falar nesse vídeo, né? Que fica um pouco longo, mas vamos lá. Fibromialgia, já falei anteriormente, né? Que é dor somática, dor que sem referência mecânica no corpo. É uma dor predominantemente causada por uma alteração no sistema de alarme de dor. Tá? Então, fibromialgia, o nome fibra, a pessoa pensa que é um problema na fibra do músculo, que o músculo tem uma doença, que tem uma ferida, algo que realmente não tem aparentemente uma solução. Então, vamos por parte para a gente entender. Então, fibromialgia, no início da década de 90, 1990, o Colégio Americano de Reumatologia, ele caracterizou o diagnóstico baseado em dor difusa em apenas um lado do corpo, podendo acometer ou só o lado direito ou o lado esquerdo, ou só a parte inferior ou só a parte superior, e apresentando os famosos pontos de gatilho. Nós sabemos que tinha o famoso mapa dos pontos de gatilho, onde de 18 pontos de gatilho específicos no corpo, se der 11 ou mais, seria positivo, e o paciente apresentando essa característica de dor. Teve uma atualização em 2010, onde foi acrescentado outros fatores, outros dados para poder ter mais precisão no diagnóstico desse tipo de paciente. Tá? Que é graus de fadiga, o paciente tem fadiga, tem alterações do sono, é um sono chamado sono que não repara, o sono não reparador, dificuldades cognitivas, problemas cognitivos do paciente e uma extensão maior de sintomas somáticos. Então, o que é sintoma somático, gente? Sintoma somático é qualquer sintoma do corpo que não é um sintoma radicular. Então temos sintomas radiculares, são as dores radiculares, que é a dor característica do sistema nervoso, ou seja, é algo vindo do sistema nervoso, principalmente dos nervos, porque uma compressão de raiz nervosa leva a uma dor radicular, tá? Uma dor irradiada chamada radicular. Já falei sobre isso, o que é uma dor radicular e o que é uma dor que também pode ser irradiada, que é uma dor somática. Então temos os sintomas somáticos. Fibromialgia a gente exclui dor radicular e fica só a dor somática, tá? Então, essa dor somática. Aí, em 2016, veio mais estudos sobre isso. O Colégio Brasileiro de Reumatologia fez um estudo sobre isso. Vou postar aqui, um espaço aqui para postar alguns dados importantes que eu posso acrescentar depois. Que foram vistos que a maior parte, em torno de 75% dos diagnósticos de fibromialgia, baseado nisso aqui, em apenas os pontos dolorosos da palpação, mais esses dados psicossociais, tá? Esses fatores de sono não repousante, de fadiga excessiva, não era o suficiente. Muitas vezes o paciente não era fibromialgico. Tá? Na verdade, a maioria das vezes não era fibromialgico. Aí vem sofrendo atualizações constantes. Tá? Então, em 2016, veio mais um estudo, os consensos para fazer exclusões e ajudar a tornar mais precisa a avaliação desse paciente. E uma das coisas mais importantes é que fibromialgia chega-se a ela por exclusão. Ou seja, o paciente, por exemplo, tem uma dor irradiada no braço, uma dor no braço todo. Exclui-se, não apenas por exame de imagem, mas principalmente, gente, por testes. Ou seja, o sintoma da dor irradiada não é nada irritando o nervo, não é uma dor radicular, com características radiculares, é uma dor de característica somática. O que é uma dor de característica somática, para relembrar? Uma dor indefinida, vaga, profunda, na maioria das vezes irradiada em forma de peso. Tá? Então pode irradiar pelo braço inteiro, pode ser nas costas, irradiando para um lado do corpo, pode ser nas costas, pegando uma perna, irradiando pela perna até abaixo, até o pé, por exemplo. Só que tem essas características, é diferente de uma dor radicular, que é uma dor delimitada, definida pelo dermátomo, uma dor mais superficial em queimação, em pontada ou em choque, tá? Com alterações de sensibilidade e entre outras série de alterações que não vou citar agora aqui, só o principal. Tá? Então, vou puxar agora para a minha área. Tá? Então, fibromialgia é um termo médico, é um nome médico, é um diagnóstico médico. Tá? Nós não damos diagnóstico médico, nós damos diagnóstico cinético funcional. É diferente. Então, na minha área, o MDT, que é o método Mackenzie, desde a década de 50, Robin Mackenzie já via esse tipo de paciente, já analisava esse tipo de paciente, já começou a tratar esse tipo de paciente. Antigamente pensava que o MDT era só mecânico, mas isso é baseado no que ele começou na década de 50, 1950. De lá para cá,
há uma grande gama de estudos, é o método mais estudado no mundo hoje dentro da fisioterapia e com maior relevância científica, de alto nível. Então nós trabalhamos esse tipo de paciente com uma forma muito precisa. Ao meu ver, é uma das formas mais precisas que nós temos de trabalhar, porque a gente consegue classificar, consegue excluir. Então esse paciente não é nada radicular, não é nada de raiz nervosa, não é nada da articulação que mude, que tenha obstrução. Então tem uma série de itens que a gente leva para exclusão. Quando limpa todas as formas de exclusão, testa esse paciente por dias, às vezes semanas, para poder testar realmente. A gente percebe, não só na história clínica, no comportamento clínico do paciente, no que ele se apresenta, nas bandeiras que ele apresenta, nas alterações cognitivas, psicossociais dele. A gente consegue fechar um diagnóstico e ver realmente que isso é somático, mas isso é uma coisa da alterações dos alarmes de dor. Não existe nada que lesão tecidual que sustenta aquilo. Ou quando há uma lesão tecidual, aquilo é mínimo. É uma lesão mínima que tudo que ele apresenta, o comportamento de doença, é uma sequência de fatores que a gente vê isso na história clínica do paciente. Então, um paciente muito detalhado, muito minucioso, que temos que abordar com bastante calma e paciência. Tá? Então, gente, para o diagnóstico, o que é importante? Sintoma é somático, não tem compressão de raiz nervosa, é tudo por uma hipersensibilidade dos sistemas de alarme. Como é que eu vou falar sobre esse sistema de alarme, essa hipersensibilidade? Eu vou fazer um comparativo bem fácil, tá? Uma chamada síndrome do coração de soldado. Síndrome do coração de soldado, esse é o nome. Por exemplo, lá nos Estados Unidos é conhecido isso. Um soldado que estava na guerra, foi muito traumatizado na guerra, não conseguia nem dormir à noite com tanta bomba caindo na guerra. Após passar a guerra, ele ia para um jantar, um almoço com a família. Se alguém soltasse um fogo na rua, alguma coisa, ele, quando ouvia o barulho, ele se jogava no chão e cobria a cabeça. Ou seja, era uma reação reflexa que ele não dominava, porque o sistema nervoso dele ficou condicionado, que sempre que escutava aquele barulho, ele tinha que fazer essa reação, que era uma reação de vida ou morte. Tá? Então, essa reação, ele não conseguia controlar, é involuntário. O sistema dele de defesa estava hipersensível, por conta que foi traumatizado. Estímulos constantemente, aquele estímulo constante, todo dia ele tinha aquele estímulo, fez com que o corpo dele ficasse daquele jeito, o cérebro dele ficasse daquele jeito. Trazendo isso para a fibromialgia. A fibromialgia é desse jeito. Muitas vezes ele teve uma lesão tecidual mesmo, só que aquele estresse progressivo, aquele estresse constante, ele se tornou psicossomático em relação àquilo. E mesmo que aquele sintoma, aquele problema tenha saído de lá, ele continua sentindo. Por exemplo, um espinho no pé durante anos. Por mais que alguém vá lá e consiga extrair aquele espinho, a pessoa vai continuar sentindo que aquele espinho está lá e continua com o mesmo comportamento de doença, como se o espinho estivesse lá e anda mancando do mesmo jeito. Tá? Outro exemplo, um carro com um alarme com um mau funcionamento. Um carro que o alarme fica disparando constantemente gerou um mau funcionamento e ele não quer mais parar de disparar. Se um passarinho pousa em cima, ele dispara. Isso é o que acontece com os pacientes. Então, a pessoa necessariamente não precisa nascer com fibromialgia ou com a tendência à fibromialgia. Qualquer paciente pode desenvolver um sintoma similar à fibromialgia. Eu não vou falar aqui fibromialgia só para pensar só fibromialgia, é estado do crônico. Na minha área eu chamo isso de estado do crônico. Nós chamamos isso de estado do crônico, é a classificação. Então, qualquer paciente ele pode desenvolver isso. Por exemplo, teve pacientes que fez uma cirurgia, ele já saiu da cirurgia com aquele sintoma, uma dor que não passa. Nos testes, a gente tenta aumentar essa dor, não consegue aumentar também, não consegue reduzir. O paciente não tem perda de movimento, não tem obstrução articular, não tem nada irritando a raiz nervosa. A gente percebe nos testes, na avaliação, batendo, encaixando nesse quebra-cabeça junto com a história clínica, com o comportamento clínico, todas as bandeiras e fatores na vida do paciente, que tudo encaixa na fibromialgia ou estado de dor crônica. Tá? Então, qualquer pessoa pode desenvolver isso. Já vi pessoas pós-cirúrgicas desenvolver isso. Pessoas que fez cirurgia, por mais que fez a cirurgia, que não tem mais aquela compressão na raiz nervosa, não tem mais nada, ele fica sentindo como se fosse, mas não é um sintoma radicular, é um sintoma somático, a gente consegue classificar, consegue distinguir isso. Tá? Então, é um paciente delicado. Aí você me pergunta, André, como é que se comporta esse paciente? Aquele paciente tem dor total? Não, nem sempre é esse paciente como esse desenhozinho aqui, ó. Que é como se fosse o paciente clássico de fibromialgia. Tem dor em todo canto, arde aqui, queima aqui, pontada ali, dói aqui. Ou seja, nem sempre se apresenta assim.
com dor generalizada. Muitas vezes é uma dor só no braço, só numa perna, só no joelho, só num ponto assim. Raramente é um pontinho pequeno, geralmente é um ponto mais espalhado. Já vi paciente que tinha um pouco de dor lombar, aí fez um exame de imagem, no exame de imagem acharam que estava com hiperlordose. Ela botou na cabeça que tem hiperlordose. Na verdade, ela estava retificando a lordose, reduzindo a lordose, e se torna um paciente fragilizado, porque ele só pensa naquele problema, a vida dele passa a girar em torno daquele problema. Então, quando a gente testa, não tem nada ali. A gente sabe disso, são testes muito minuciosos, muito específicos que a gente faz. Então, é um paciente que a dor é somática, mas a dor é de uma hipersensibilidade do sistema de alarme de dor. Isso pode acontecer com qualquer órgão do nosso corpo, pode acontecer com o estômago, ficar hipersensível. Tem pessoas que ficam traumatizadas com qualquer coisa. Os pacientes perguntam, dê outro exemplo que se encaixe no meu quadro? Por exemplo, você pode ter um trauma qualquer. Por exemplo, uma pessoa que teve um trauma com um gato. O gato pulou no rosto dela, azulhou o rosto dela, não conseguia soltar do rosto dela, foi algo traumatizante. A pessoa que ia morrer com aquele gato apregado no rosto dela. Então ela ficou com trauma de gato. O gato não pode passar perto dela, que ela morre de medo. Ela já tem aquela sensação de que o gato vai pular nela, mesmo que o gato seja manso. Como é que é fazer essa pessoa perder esse medo do gato? Exposição gradual. Ela tem que aos poucos ir chegando próximo, aos poucos conseguir tocar a mão nele, até conseguir chegar um tempo de colocar ele no colo e fazer um carinho. Ninguém pode pegar esse gato de vez, colocar nesse colo dela, senão ela vai chorar, vai gritar e ficar altamente perturbada por isso. Então, o sistema de alarme de dor do paciente fibromialgico, o estado de dor crônico, é igual a essa pessoa traumatizada com gato. É igual o soldado com trauma pós-guerra. É igual o carro com alarme sensível, o alarme com mau funcionamento, a mal função do alarme. Outro exemplo, quer um outro exemplo bem prático? O dedo. Temos um dedo saudável com estrutura saudável. Se eu faço isso, não dói, porque não chegou no limite, não prejudica. Mas se eu faço isso muito forte, doeu, e quando solta, nada. Mas se eu começar esse estímulo constantemente, ou de repente alguém vir querer me traumatizar e fizer algo que doeu muito, fiquei com dor, passei muitos dias com dor, mas por mais que a dor tenha passado, eu fiquei tão traumatizado por isso que eu nunca mais deixo alguém tocar meu dedo. Se alguém só em pegar fazer isso, esse sistema de alarme é para proteger. Então o alarme fica com a memória. Se vier isso novamente, vai causar isso novamente. E a pessoa fica somatizando isso. Então só a pessoa pensar em puxar meu dedo já dói. Então, o que eu vejo de problema hoje na ciência e na rede geral é tentar convencer o paciente que o problema está aqui. O problema é aqui. Você está exagerando na informação que você está recebendo de dor. Isso é complicado, porque o paciente começa a dizer, quer dizer que o problema está aqui, que eu estou ficando doido. Isso começa a ficar, o paciente olha com os olhos tortos para isso. Para o paciente, o mais claro, objetivo e evidente é que dói é aqui. Então, explicar para ele, porque realmente é isso, gente. É um sistema de alarme com mau funcionamento. Um alarme hipersensível, como um estômago sensível a um alimento, alguma coisa. Então, como vamos tratar isso? Como é o tratamento? Então, estado de dor crônica, os estudos, né? Então, a gente aborda o que há de melhor na ciência hoje é o seguinte. É buscar referência, a primeira coisa. Geralmente, o paciente em estado de dor crônica, alguns estados mais avançados, ele é hipersensível até o toque. Um toque não é um toque é sensação dolorosa. E tem alguns que tem chamado alodinia. O que é isso? Um toque qualquer gera uma reação muito maior do que era para ser. Tem um paciente que se assoprar, ele se contraía todo e sentia dor. Se tocar um pincel, ele sente dor. Tá? Hipersensível é um paciente que tem que buscar referência. Qual o seu nível de referência? Só tocar. Só em pegar, dói tudo. Se pegar aqui, dói o braço inteiro, dói tudo. Ou seja, é uma referência. Pega, toque, dor. Qual a sua referência que mais dói? Só em bater o vento já dói. Então, é outra referência. Levantar um peso, dói. Caminhar, dói. Levantar de uma cadeira, dói. Agachar, dói. Então, buscar referência. A primeira coisa, buscar referências do paciente. Independente do estágio que ele esteja de dor. Se é uma hipersensibilidade moderada, leve ou alta, não importa. Buscar referências. Segunda coisa, temos que movimentar esse paciente sem dor. Você que está vendo que é paciente que tem diagnóstico de fibromialgia, preste bem atenção. Busque as suas referências dolorosas. Mapeie, você pode anotar, colocar num canto anotado. Dê uma nota para essa dor, por exemplo, apertar, eu pegar, ou alguém me abraçar, alguém quando aperta minha mão. É uma dor insuportável, 10, vamos dizer assim, 0 a 10. Uma dor 10.
Aí a segunda coisa, você vai ter que fazer uma exposição gradual, mas movimentar sem dor, porque se ficar movimentando com dor, fica disparando esse alarme. Temos que movimentar sem dor, ou seja, eu levantar meu braço para tirar a blusa já dói. Vamos tentar fazer um movimento menor que não doa? Ah, só até aqui não dói. Ou se eu não fizer com o braço estendido, fizer com o braço aqui, que pesa menos, não dói. Vamos iniciar com isso aqui? Quem é coluna, geralmente, só em fazer isso dói. E se eu esticar, dói. Então vamos começar no movimento num espaço que não doa, ou seja, daqui para cá, ó. Não dói, não dói. Ou seja, o alarme vai entendendo, igual o dedo fragilizado, porque fez isso, quase quebrou o dedo, ou quebrou, chegou a quebrar, e ficou hipersensível. Vamos começar no movimento que não dói. Isso não dói, isso não dói. Porque se eu ficar, dói, para, dói. Agora está doendo. Dói, agora ficou doendo. Agora ficou doendo. Não vai melhorar, fica sem melhorar. Passa a vida e a vida não melhora. São pacientes que muitas vezes fazem exercício, mas continuam fazendo exercício num nível que está passando o limite. Tá? É como aquela brincadeirazinha que a gente via na TV, que bate o gongo embaixo e bate em cima. Aquele topo em cima é o ponto onde dispara o alarme. Então tem que trabalhar, fazer todo esse tratamento sem disparar esse gongo da dor. Na hora que disparou, aquele limiar dispara, complica tudo. Ou seja, o alarme continua hiperativo e hipersensível. Então tem que ser o ideal mesmo, a gente recomenda, a gente do MDT, movimentar sem dor. Conseguir uma tarefa, fazer sem dor. Ou então, se o paciente está evoluindo bem, é aquele que produz a dor e não pior. Dói, para. Dói, para. Né? Corrige igual o dedo. Aqui dói, eu paro. Aqui dói, eu paro. Com o passar do tempo, o sistema de alarme vai ficando menos sensível, vai reduzindo o limiar de sensibilidade, vai ficando menos sensível. Então, agora para doer tem que chegar no final, agora só dói quando chega aqui. Aí aos poucos vai ficando, agora está normal, agora não dói. Mas isso é um processo que dura meses, às vezes até mais de anos. É gradativo, é exposição gradual. Então essa exposição gradual é com carga progressiva, tem que ser acompanhado, e o paciente tem que estar bem orientado. E aí outra coisa, o paciente tem que estar convicto que é o tratamento que vai servir para ele, que é baseado na ciência, e que tem muita comprovação, e muitos pacientes já se livraram desse problema com um tratamento assim, exposição gradual. Claro, a equipe tem que ser multiprofissional. Pode entrar nutricionista, geralmente entra psicólogo, psiquiatra, a depender do paciente. Tem pacientes que não precisam, tem pacientes que aceitam numa boa, que estão convictos, que entendem, que quer melhorar, ele busca melhorar e consegue. Tem outros mais complexos que precisam de um acompanhamento, né, de muitos profissionais para poder ajudar. Cada um com sua porcentagem de ajuda, cada um para poder tirar ele desse buraco onde ele se colocou, ou onde os fatores determinantes na vida dele colocaram ele. Tá? Então nós temos que estender a mão para trazer, para tirar, temos que ajudar a tirar. Tá? Então ficar só somatizando isso, tem redes sociais que só falam do problema, de como sofre, como eu sofro, só está ajudando a colocar mais ainda dentro desse buraco que ele se colocou, tá, gente? Então, ficou esse vídeo aqui, espero não ter ficado muito longo, tá? Qualquer dúvida, fale comigo, terei satisfação em responder. Você que tem diagnóstico de fibromialgia, siga essas 3 dicas, tá, gente? Buscar suas referências, movimentar sem dor e exposição gradual, tá? Um forte abraço a todos, Deus abençoe todos. Tchau, tchau.